Vida é uma característica que distingue entidades físicas que têm processos biológicos, como processos de sinalização celular e autossuficiência, daquelas que não têm, seja porque tais funções cessaram, morreram, ou porque nunca tiveram tais funções e são classificadas como inanimadas. Existem várias formas de vida, como plantas, animais, fungos, protistas, arqueias e bactérias. A biologia é a ciência que estuda a vida. Atualmente não há consenso quanto à definição de vida. Uma definição popular é que os organismos são sistemas abertos que mantêm a homeostase, são compostos de células, têm um ciclo de vida, sofrem metabolismo, podem crescer, se adaptar ao ambiente, responder a estímulos, reproduzir e evoluir. Outras definições às vezes incluem formas de vida não celulares, como vírus e viroides. A abiogenese é o processo natural da vida que surge de matéria não viva, como compostos orgânicos simples. A hipótese científica predominante é que a transição de entidades não vivas para vivas não foi um evento único, mas um processo gradual e de complexidade crescente. A vida na Terra apareceu pela primeira vez há 4.280 milhões de anos, logo após a formação do oceano, há 4.410 milhões de anos, e não muito depois da formação da Terra, há 4.540 milhões de anos. As primeiras formas de vida conhecidas são microfósseis de bactérias. A vida na Terra provavelmente descende de um mundo de RNA, embora a vida baseada em RNA possa não ter sido a primeira vida a existir. O clássico experimento de Miller e Urey, de 1952, e pesquisas semelhantes demonstraram que a maioria dos aminoácidos, os constituintes químicos das proteínas usadas em todos os organismos vivos, podem ser sintetizados a partir de compostos inorgânicos sob condições semelhantes àquelas encontradas na Terra primitiva. Moléculas orgânicas complexas ocorrem no sistema solar e no espaço interestelar e elas podem ter fornecido matéria-prima para o desenvolvimento da vida na Terra. Desde seus primórdios, a vida na Terra mudou seu ambiente em uma escala de tempo geológica, mas também se adaptou para sobreviver na maioria dos ecossistemas e condições. Alguns micro-organismos, chamados extremófilos, prosperam em ambientes físicos ou geoquimicamente extremos que são prejudiciais à maioria das outras formas de vida na Terra. A célula é considerada a unidade estrutural e funcional da vida. Existem dois tipos de células, procarióticas e eucarióticas, ambas consistindo em citoplasma fechado por uma membrana e contendo muitas biomoléculas, como proteínas e ácidos nucleicos. As células se reproduzem por meio de um processo de divisão celular, no qual a célula-mãe se divide em duas ou mais células filhas. No passado, houve muitas tentativas de definir o que se entende por vida por meio de conceitos obsoletos como força ódica, hilomorfismo, geração espontânea e vitalismo, que agora foram refutados por descobertas biológicas. Aristóteles é considerado a primeira pessoa a classificar os organismos. Mais tarde, Carl Linnaeus introduziu seu sistema de nomenclatura binomial para a classificação das espécies. Eventualmente, novos grupos e categorias de vida foram descobertos, como células e micro-organismos, forçando revisões dramáticas da estrutura das relações entre os organismos vivos. Embora atualmente conhecida apenas na Terra, a vida não precisa se restringir a ela, e muitos cientistas especulam sobre a existência de vida extraterrestre. O conceito de vida artificial é definido por uma simulação de computador ou uma reconstrução feita pelo homem de qualquer aspecto da vida, que é frequentemente usada para examinar sistemas relacionados à vida natural. A morte é o término permanente de todos os processos biológicos que sustentam um organismo e, como tal, é o fim de sua vida. O termo extinção descreve a morte de um grupo ou táxon, geralmente uma espécie. Os fósseis são os restos ou vestígios preservados de organismos. A definição de vida tem sido um desafio para cientistas e filósofos, com muitas definições variadas apresentadas. Em parte, isso ocorre porque a vida é um processo, não uma substância.
Isso é complicado pela falta de conhecimento das características das entidades vivas, se existirem, que possam ter se desenvolvido fora da Terra. Definições filosóficas de vida também foram apresentadas, com dificuldades semelhantes sobre como distinguir os seres vivos dos não vivos. 23 definições legais de vida também foram descritas e debatidas, embora geralmente se concentre na decisão de declarar um humano morto e nas ramificações legais dessa decisão. Até 123 definições de vida foram compiladas. Uma definição parece ser favorecida pela NASA, um sistema químico autossustentável capaz de evolução darwiniana. Mais simplesmente, a vida é matéria que pode se reproduzir e evoluir conforme dita a sobrevivência. Vida extraterrestre. Embora a existência da vida seja confirmada apenas na Terra, muitos pensam que a vida extraterrestre não é apenas plausível, como também provável ou inevitável. Outros planetas e luas do Sistema Solar e outros sistemas planetários estão sendo examinados em busca de evidências de terem sustentado vida simples e projetos, como o SETI, estão tentando detectar transmissões de rádio de possíveis civilizações alienígenas. Outros locais dentro do Sistema Solar que podem hospedar vida microbiana incluem a subsuperfície de Marte, a atmosfera superior de Vênus e oceanos abaixo da superfície em algumas das luas dos planetas gigantes. Além do Sistema Solar, a região em torno de outra estrela da sequência principal que poderia suportar vida semelhante à da Terra em um planeta semelhante é conhecida como zona habitável. Os raios interno e externo dessa zona variam com a luminosidade da estrela, assim como o intervalo de tempo durante o qual a zona sobrevive. Estrelas mais massivas que o Sol têm uma zona habitável maior, mas permanecem na sequência principal, semelhante ao Sol da evolução estelar por um intervalo de tempo mais curto. As pequenas anãs vermelhas têm o problema oposto, com uma zona habitável menor que está sujeita a níveis mais elevados de atividade magnética e aos efeitos do bloqueio das marés em órbitas próximas. Consequentemente, estrelas na faixa de massa intermediária, como o Sol, podem ter uma probabilidade maior de desenvolvimento de vida semelhante à da Terra. A localização da estrela dentro de uma galáxia também pode afetar a probabilidade de formação de vida. Prevê-se que estrelas em regiões com maior abundância de elementos mais pesados que podem formar planetas, em combinação com uma baixa taxa de supernovas potencialmente danificadores de habitat, têm uma probabilidade maior de hospedar planetas com vida complexa. Vida artificial. A vida artificial é a simulação de qualquer aspecto da vida, como por meio de computadores, robótica ou bioquímica. O estudo da vida artificial imita a biologia tradicional, recriando alguns aspectos dos fenômenos biológicos. Os cientistas estudam a lógica dos sistemas vivos criando ambientes artificiais, através da compreensão do complexo processamento de informações que define esses sistemas. Embora a vida seja, por definição, viva, a vida artificial é geralmente referida como dados confinados a um ambiente e existência digital. A biologia sintética é uma nova área da biotecnologia que combina ciência e engenharia biológica. O objetivo comum é o projeto e a construção de novas funções e sistemas biológicos não encontrados na natureza. A biologia sintética inclui a ampla redefinição e expansão da biotecnologia, com os objetivos finais de ser capaz de projetar e construir sistemas biológicos de engenharia que processam informações, manipulam produtos químicos, fabricam materiais e estruturas, produzem energia, fornecem alimentos e mantêm e melhoram a saúde humana e o ambiente. Morte. A morte é o término permanente de todas as funções vitais ou processos vitais em um organismo ou célula. Pode ocorrer como resultado de um acidente, condições médicas, interação biológica, desnutrição, envenenamento, senescência ou suicídio. Após a morte, os restos de um organismo entram novamente no ciclo biogeoquímico.
Os organismos podem ser consumidos por um predador ou um necrófago e os restos de material orgânico podem então ser decompostos por detritívoros, organismos que reciclam detritos, devolvendo-os ao ambiente para reutilização na cadeia alimentar. Um dos desafios para definir a morte é distingui-la da vida. A morte parece referir-se ao momento em que a vida termina ou quando começa o estado que se segue à vida. No entanto, determinar quando a morte ocorre é difícil, uma vez que a interrupção das funções vitais muitas vezes não é simultânea entre sistemas orgânicos. Essa determinação, portanto, requer traçar linhas conceituais entre a vida e a morte. Isso é problemático, no entanto, porque há pouco consenso sobre como definir a vida. A natureza da morte tem sido por milênios uma preocupação central das tradições religiosas do mundo e da investigação filosófica. Muitas religiões mantêm fé em uma espécie de vida após a morte ou reencarnação para a alma, ou ressurreição do corpo em uma data posterior. A vida veio do espaço? Cientistas encontram bases do DNA em meteoritos. Cientistas encontraram, em 3 meteoritos que caíram na Terra nas últimas décadas, toda a base molecular do nosso DNA e RNA, ou seja, a receita da vida. Esta nova descoberta corrobora a teoria de que, cerca de 4 bilhões de anos atrás, foram as rochas espaciais e poeira cósmica que trouxeram os ingredientes necessários para o surgimento de seres vivos na Terra. Porém, ainda não é possível afirmar com toda certeza que todas as substâncias encontradas têm origem extraterrestre. Algumas podem ter penetrado nas rochas após a colisão com a Terra. Estudos adicionais tentarão descartar essa possibilidade. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.